Olá, meu nome é Valfredo, seja bem-vindo ao terceiro tópico da disciplina de eletrônica. Nessa aula a gente vai estudar o que é o campo elétrico, fazendo uma analogia com o campo gravitacional, em seguida alguns exercícios e eu proponho um experimento para ser feito em sala de aula. O que é o campo elétrico? Antes disso, lembram da gravidade e do campo gravitacional? Por que um satélite orbita a Terra? Porque alguns objetos caem e outros atingem a superfície. Na figura a gente vê um satélite, a representação de um satélite orbitando o planeta Terra. A enorme massa da Terra gera um campo gravitacional. Um corpo de massa m pode sofrer ação do campo se estiver na região de atuação. Um campo gravitacional é um campo de força que existe no espaço ao redor de cada massa ou grupo de massas. Massas enormes, né? Isso não quer dizer que uma massa pequena não gere um campo gravitacional. Agora ele é muito pequeno. A característica dos corpos massivos é gerar um campo gravitacional e ele ser mais percebido pela enorme quantidade de massa. Então essa enorme massa gera um campo gravitacional e atrai massas menores, com menor campo gravitacional são atraídas. Um detalhe é que esse campo ele se estende em todas as direções. Então, como eu falei, um campo gravitacional ele é produzido devido a uma enorme massa, uma quantidade enorme de massa. E a força gravitacional, devido a uma massa m, ela pode ser medida pela seguinte equação. Peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. O campo gravitacional ele é gerado devido à enorme massa de um corpo massivo. Assim, dessa maneira, os corpos exercem força de atração entre si quando estão na região de campo, naquela região de atuação do campo gravitacional. E a magnitude, ou seja, a intensidade da força gravitacional diminui à medida que a distância do objeto aumenta. E claro, aumenta a força, né, a intensidade, quando os objetos se aproximam. Então, voltando à questão, por que o satélite orbita a Terra? Porque o satélite é colocado exatamente no ponto de equilíbrio da força gravitacional. Nem é jogado para o espaço e nem é atraído totalmente para a Terra. Ele fica naquele ponto de equilíbrio que a gente chama de órbita. Por que alguns objetos não caem, outros atingem o planeta? Então, porque a região de influência da gravidade ela tem limites. Então, dependendo da distância, como a gente já falou, a força diminui, logo o objeto pode cair e outros podem passar sem sofrer ação do campo gravitacional, como alguns asteroides, né? Enfim. Então, como na figura a gente mostrou, um satélite orbita, na verdade está orbitando o planeta em uma região de equilíbrio, que a gente chama de órbita. Bom, mas e daí? Então, como era a intenção do curso, ou pelo menos da aula, perdão, a gente demonstrar, fazer uma comparação entre os campos gravitacionais e campo elétrico. Então, quando a gente tem um corpo massivo ao redor. Então, pessoal, semelhante ao campo gravitacional gerado por uma massa m, existe uma região de influência da carga Q, onde qualquer carga de prova nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Antes, o campo gravitacional era de natureza gravitacional. Aí, neste caso, a natureza do campo é elétrica. Então, essa região aqui de influência a gente chama de campo elétrico. Então, o campo elétrico é um campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, elétrons, prótons ou íons, ou por sistemas dessas cargas, né? Quanto maior for o campo elétrico em algum ponto do espaço, maior será a intensidade da força elétrica que atua sobre as cargas. Então vejam aqui uma representação do campo elétrico de uma carga positiva. Então o campo elétrico ele é radial, ou seja, sai do centro para fora em linhas retas. E no caso da carga positiva, a seta indica sentido para fora
do centro. O inverso acontece na carga negativa. As setas do campo indicam para dentro do centro. Cargas elétricas colocadas num campo elétrico estão sujeitas à força, à ação de forças elétricas, de atração e repulsão. Na figura a gente vê aqui a representação do campo elétrico gerado por duas cargas opostas, ou seja, de sinais diferentes. Note que, como eu falei, o campo ele é radial, ou seja, ele sai do centro e para fora da carga, como retas, como se fossem retas e com uma seta definida para um lado. Pode ser para dentro, no caso de cargas negativas, e para fora em cargas positivas. E note que eles se combinam nesse caso de cargas opostas. Então, mais uma vez, notem que o campo ele é radial. Isto é, ele se propaga na direção da reta que liga um ponto do espaço qualquer, né, à carga que o origina. Ou seja, daqui para cá, qualquer ponto, daqui da carga para esse ponto aqui, por exemplo. Então, como foi dito, as cargas elétricas diferentes, ou seja, de sinais opostos, colocadas num campo elétrico, estão sujeitas à ação de forças. Neste caso, de atração. Então, cargas de sinais contrários se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Bom, ficará disponível esses exercícios para vocês entregarem, fazerem e eu corrigir, ok? Quanto ao experimento, ele já foi feito em sala e constituiu do seguinte: esse material que está listado aqui. Aqui tem um exemplo de uma garrafa de Leyden que foi construída. Essa é a imagem da internet, mas é muito semelhante às que os alunos construíram em sala. Em seguida, os alunos fizeram um relatório da atividade explicando as etapas de construção, enfim, detalhes de como produziram a garrafa de Leyden. Então, quem não fez, é interessante que faça essa atividade e envie. Bom, então até a próxima aula. Tchau.